Agora, nós iniciaremos uma viagem no tempo para mostrar as principais evidências da evolução. Então, vamos lá. Primeiro, vocês sabem o que é evolução? Quando ela acontece? Sabem por que ela é um fato? E quais são as evidências que a explicam? Bom, a evolução é uma mudança genética hereditária em uma população, boa ou ruim, adaptativa ou não, que depende do meio. Por exemplo, originalmente, a maioria das mariposas da espécie Biston betubellaria tinha uma coloração clara e apenas 2% com a variante escura. Depois da Revolução Industrial, 95% das mariposas passaram a ter a coloração escura. A melhor explicação para essa mudança é que as mariposas claras perderam a sua vantagem de camuflagem e que elas foram comidas por pássaros com mais frequência por se destacarem na poluição. Esse é um exemplo de uma grande mudança em uma espécie causada por mutações, levando à variação e à seleção natural. A evolução está em constante acontecimento. Tudo é modificado com o tempo, assim as espécies são favorecidas ou não de acordo com o meio. Ou seja, se o meio muda, as espécies também mudam. Mas, lembrando que tudo ocorre aleatoriamente. Isso pode ser exemplificado pela plasticidade fenotípica, a qual consiste na capacidade dos organismos de alterar a sua fisiologia ou morfologia, de acordo com as condições do ambiente. Mas também ela pode ser definida como a habilidade de um genótipo de produzir mais de um fenótipo quando exposto a diferentes ambientes. Continuando a nossa viagem, a evolução é um fato que existe várias evidências que a explicam, mas hoje iremos falar sobre as principais, que são os fósseis, analogias e homologias, órgãos vestigiais e os dados moleculares. Nós iremos falar primeiro dos fósseis. Os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos materiais. Temos os dinossauros, por exemplo, que viveram há bilhões de anos atrás. Os próprios fósseis são chamados de registro fóssil, sendo uma das primeiras fontes de dados escondidos ao estudo da evolução e continua a ser relevante à história da vida na Terra. Os paleontologistas examinam o registro fóssil para entender o processo de evolução e a forma como as espécies em particular evoluíram. Iremos falar agora das analogias e homologias. Elas também podem ser consideradas como provas da evolução, uma vez que o estudo comparativo da anatomia dos organismos mostra a existência de um padrão fundamental similar na estrutura dos sistemas de órgãos. A analogia apresenta caracteres como a mesma função, como, por exemplo, as asas de um inseto e as asas das aves. Enquanto a homologia se refere aos caracteres com a mesma origem embrionária, por exemplo, o braço de um ser humano, as asas de um morcego, a nadadeira de uma baleia e a pata dianteira de um cavalo. Outra evidência são os órgãos vestigiais, que são estruturas atrofiadas, sem função evidente no organismo. Por exemplo, o apêndice secal do intestino dos humanos, que não desempenha mais nenhuma função significativa no homem. Enquanto nos herbívoros, o apêndice é muito desenvolvido e tem um papel muito importante na digestão da celulose, nos mostrando que eles são indícios da evolução, pois um dia ele foi necessário. Por último, falaremos sobre a comparação entre as moléculas de DNA de diferentes espécies que têm revelado o grau de semelhança de seus genes, o que mostra o parentesco evolutivo. O mesmo ocorre para as proteínas que, em última análise, refletem as semelhanças e diferenças genéticas. Então, pessoal, foi muito boa essa nossa viagem no tempo e melhor ainda foi ter tido a oportunidade de mostrar a vocês as evidências da evolução. Eu fico por aqui e vocês ficam com essa frase de Richard Dawkins. O mundo e o universo são lugares extremamente belos e quanto mais os compreendemos, mais belos eles parecem.